Olá a todos, obrigado pela oportunidade de compartilhar esse momento seu comigo. Inicialmente desejando que neste ano de 2022 você possa ter paz, saúde e serenidade para cumprir suas tarefas, cumprir seus sonhos, seus compromissos. E dessa maneira, então, lembrando sempre da importância do Espiritismo em nossas vidas. Uma ferramenta poderosa, subaproveitada, subentendida, mas que em verdade, quando estudada com seriedade, com calma, com tempo, com amadurecimento, vai nos proporcionar uma oportunidade de vivenciar tanto os momentos alegres como os momentos tristes de uma maneira mais serena, compreendendo a real natureza das coisas, o sentido maior das nossas vidas. É sempre bom pontuar que o Espiritismo é uma doutrina que poderia ser resumida em alguns princípios. O primeiro deles é a existência de Deus, que é sempre entendido de várias maneiras, dependendo da cultura, da pessoa e do momento da humanidade. Mas a gente ao ver o nosso corpo humano funcionando, estudando as células, vendo o mundo subatômico, ou o outro lado, vendo o universo visível, todos esses astros, a beleza da noite em lugares mais afastados das cidades, em que a gente pode vislumbrar a grandeza do universo, a gente percebe intuitivamente a inteligência por trás de todos esses processos e que cabe a nós, ao longo dos tempos, estarmos habilitados a esse entendimento. A existência de Deus é um dos princípios, a imortalidade da alma é um dos outros princípios da doutrina espírita, a pluralidade das existências ou a reencarnação, em que se compreende a oportunidade, a justiça e a misericórdia atuando no nosso processo de crescimento e aprendizado, a pluralidade dos mundos, mostrando que nós não somos seres únicos no universo, em verdade, muitas humanidades aí existem, algumas mais avançadas, outras mais primitivas que nós, e também não deixando de esquecer a comunicabilidade com os ditos mortos. O contato com o mundo espiritual, o contato com aqueles que já partiram, não é uma coisa restrita ao espiritismo. Faz parte da natureza humana, faz parte da civilização de todos os séculos, em todas as culturas, religiões ou até em segmentos não religiosos, há essa intervenção dos espíritos em nossa vida. Inclusive, o estudo de hoje é extraído do capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Nós vamos estudar o item 4, que trata dos convulsionários. É importante a gente esclarecer esse termo. Convulsionário vem de convulsão. A convulsão é uma forma de definir a crise epilética motora, quando um indivíduo, normalmente, quando tem a doença epilepsia e há uma crise, ele tem manifestações motoras de, inicialmente, uma fase tônica, em que fique todo enrijecido, seguido de abalos clônicos, em que há movimentos contínuos, e que é o que a pessoa leiga normalmente entende e conhece como convulsão. Crise epilética motora, porque existem crises epiléticas que não são motoras, que estão na esfera, por exemplo, no status não convulsivo, a manifestação epilética é a pessoa não acordar. Existem crises que a pessoa sente cheiros diferentes, tem percepções do ambiente diferentes, e é muito abrangente dependendo da área cerebral em que está acometido esse foco epilético. Existem pessoas também que simulam uma crise convulsiva de forma consciente, quando estão de má fé com algum interesse secundário, ou de forma inconsciente, fruto de desordens psíquicas, os chamados quadros conversivos, ou como antigamente se conhecia, os quadros histéricos. E a gente vê algumas tradições religiosas, essas descrições, por exemplo, lá no Oriente,
em alguns segmentos do budismo, determinados indivíduos com maior sensibilidade, médios em verdade, que entram num estado de transe espontaneamente ou de forma provocada e acabam apresentando abalos convulsivos antes, durante ou depois da manifestação, seja ela anímica ou mediúnica. Mas o que está se referindo nesse capítulo 4, nesse item 4, melhor dizendo, do capítulo 9, é mais especificamente de uma situação que aconteceu no século XVIII na França, em que havia um padre, François Paris, falecido em 1727, por volta dos 37 anos de idade. Ele era uma pessoa dedicada à sua igreja local, era uma pessoa muito religiosa, se dedicava também à assistência aos mais pobres, fazia meias para dar para as pessoas mais pobres. E quando ele faleceu, o irmão do padre fez um túmulo no cemitério de Saint-Médard, e algumas pessoas que foram beneficiadas por padre enquanto encarnado iam ao túmulo rezar por ele ou pedir algum tipo de assistência por ele já ter desencarnado. Acontece que começaram a surgir algumas curas de pessoas que iam lá doentes e se curavam. Outras entravam num estado de transe e começavam a falar línguas que não se conhecia, ou a sua inteligência se ampliava, enfim, uma série de situações aconteciam que acabou levando uma procissão. Muitas pessoas acabavam procurando esse cemitério em busca de ajuda ou de curiosidade para acompanhar essas manifestações, a ponto da autoridade local na época ter que fechar o cemitério. E essas situações acabaram acontecendo nas casas de pessoas vinculadas a essa experiência. Isso é mais explicado na Revista Espírita, e depois na Sociedade Espírita de Paris, São Vicente de Paulo foi evocado para tratar dessa questão. Se vocês me permitirem, eu vou ver aqui com vocês a sessão em que São Vicente de Paulo se apresenta. E a primeira pergunta é o seguinte, que se é feita. Na última sessão evocamos o diácono Paris, então o próprio padre foi evocado. Ele, na verdade, não sabia nem da magnitude das coisas que estavam acontecendo e sendo feitas em nome dele. Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa até faz orações para determinados santos da igreja ou algum outro tipo de parente que já desencanou, que não está nem em condição de ajudar, mas as preces sempre são ouvidas. Alguém com condições para tal vai auxiliar aquele encarnado que está pedindo ajuda. E aí ele queria, o grupo queria ouvir a opinião pessoal do São Vicente de Paulo sobre o espírito. E aí São Vicente responde: é um espírito cheio de boas intenções, porém mais elevado moralmente do que noutros sentidos. Aí se pergunta a ele novamente: ele estava realmente alheio, como diz, ao que se fazia junto a seu túmulo? E a resposta de São Vicente: completamente. Depois pergunta novamente: poderias dizer-nos como considerais aquilo que se passava com os convulsionários? Era um bem ou um mal? E a resposta é de Vicente: era antes um mal que um bem. É fácil sabermos disto pela impressão geral produzida por esses fatos sobre os contemporâneos esclarecidos e sobre seus sucessores. Nova pergunta. A esta pergunta dirigida a Paris: se a autoridade tinha mais poder que os espíritos, por que pôs fim aos prodígios? Sua resposta não nos pareceu satisfatória. Que pensais? Vicente de Paulo então esclarece. Ele deu uma resposta mais ou menos conforme a verdade. Os fatos eram produzidos por espíritos pouco elevados e a autoridade pôs termo a isso, interditando aos seus promotores a continuação dessa espécie de saturnais, como se fossem festivais, né? Nova pergunta ao espírito de São Vicente de Paulo. Entre os convulsionários, alguns se submetiam a torturas atrozes. Qual era o resultado disto sobre seus espíritos depois da morte? É que tinha gente que chegava a um nível de insensibilidade que era quase que era crucificado, colocando prego nas suas mãos, uma forma de se livrar dos pecados do mundo, né, ou da própria pessoa. E era uma cena dantesca, né? Isso acontecia.
E aí São Vicente responde: qual é o efeito disso na vida após a morte dessas pessoas que se submetiam a isso? Praticamente nulo. Não havia nenhum mérito em atos sem resultado útil. Então esse autoflagelo, isso era muito comum historicamente, as pessoas se flagelarem, não vai ter benefício algum se não tem uma atividade, um resultado útil. E quando se fala em trabalho, é toda ocupação útil. Existem situações como essa que era mais um desequilíbrio ou até um narcisismo do que efetivamente uma prática que daria benefício para alguém. Ele continua aqui então. Nova pergunta. Os que sofriam tais torturas pareciam insensíveis à dor. Eram simplesmente resignados ou realmente insensíveis? E aí São Vicente responde: insensibilidade completa. É descrito aqui, por exemplo, que tinham pessoas que resistiam a pancadas tão terríveis que os corpos deveriam ser esmagados com o impacto que era promovido neles. As pessoas entravam num estado de transe que dava situação a cenas atrozes, chegando a ponto de vítimas infelizes serem crucificadas, de lhes fazerem sofrer todos os detalhes da paixão de Cristo. E por isso esse tudo ficou conhecido, essas torturas como os convulsionários, pelo nome de Grande Socorro. Continua aqui a evocação a São Vicente, os esclarecimentos. Qual é a causa dessa insensibilidade? É um efeito magnético. Elevado a um certo grau, não poderia a superexcitação moral aniquilar-lhes a sensibilidade física? E ele responde: isso acontecia em alguns deles e os predispunha a sofrer a influência de um estado que noutros tinha sido provocado artificialmente, pois nesses fatos estranhos um grande papel foi representado pelo charlatanismo. Então tinham manifestações genuínas, frutos de um processo magnético em que espíritos mais simples acabavam participando, mas existem pessoas também que aproveitavam a situação e enganavam os outros para fins secundários. Nova pergunta. Desde que esses espíritos operavam curas, prestavam um serviço, então como podia se dar de uma ordem inferior? Ou seja, qual é a pergunta? Se São Vicente fala que eram os espíritos inferiores, menos evoluídos, que estavam ali participando daquelas manifestações, como é que então aconteciam curas? E aí vem a resposta: não vedes isto todos os dias? Não recebeis por vezes excelentes conselhos e ensinos úteis de certos espíritos pouco elevados e até levianos? Não podem eles procurar fazer algo que tenha o bem como resultado final, com vistas a um melhoramento moral? E a gente vê algumas reuniões pelo Brasil e pelo mundo de curas espirituais em que muitas vezes o médium ou os médios envolvidos não têm uma elevação moral compatível com o que está sendo feito, mas na verdade a mediunidade independe da moralidade. A gente vai ver indivíduos altamente moralizados, com uma atividade mediúnica, uma sensibilidade mediúnica muito simples, e indivíduos com alta capacidade mediúnica, mas moralmente ainda muito atrasados. A mediunidade está relacionada a uma predisposição biológica e não tem nada a ver com a condição moral ou evolução espiritual daquele indivíduo. É importante a gente ter isso claro. Isso muitas vezes é confundido e achar que todo médium então é um ser superior e que dessa maneira a gente tem que se submeter às suas orientações como se fosse uma mediunidade oracular. Em verdade, Kardec nunca falou isso a respeito. Pelo contrário, sempre pontuou a importância da concordância das comunicações, a universalidade das comunicações. A gente, quando a espiritualidade
precisa avançar em algum entendimento, isso acontecia na época do surgimento do Espiritismo, vários grupos espalhados pelo mundo acabavam a ter comunicações com o mesmo objetivo, com o mesmo conteúdo. E aí cabia então fazer um trabalho de análise de todas essas comunicações e trazendo o que era comum a todas elas. E que, claro, tivesse condizente com o bom senso, com a razão. E aí se é colocado então como uma questão. É sempre bom lembrar que para estudar o Espiritismo, por exemplo, a gente está lendo o Livro dos Espíritos. As perguntas relacionadas ao tema de hoje vão da 481 a 483. A gente não pode pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos como se fosse um versículo da Bíblia. Na verdade, o Espiritismo tem que ser entendido no conjunto da obra. Então, todas as obras básicas, a Revista Espírita com seus 12 fascículos, os outros opúsculos que Kardec também produziu, entendendo o processo de amadurecimento da doutrina desde 1857, sobretudo de maneira muito intensa até a morte de Kardec. Depois houveram os continuadores que desenvolveram os temas, mas o que Kardec nos deixou tem que ser entendido no seu conjunto e não de uma maneira pontual, porque isso vai gerar desentendimentos, pontos de vista conflitantes, e se a gente entende com todo o estudo dessas obras, vai entender esse processo de amadurecimento e entendimento das lições espíritas. Essa situação dos convulsionários é importante, que nos remete à ideia do magnetismo. O magnetismo ele sempre existiu na humanidade, né? Várias manifestações em grupos religiosos ou não, o magnetismo está envolvido, os processos de magia, os feitiços, tudo tem a ver com magnetismo. E Mesmer, Franz Anton Mesmer, antes do surgimento do Espiritismo, ele estudou bastante o magnetismo animal nos processos de cura, desenvolveu algumas teorias muito interessantes, mas que foram rechaçadas pela ciência da época, sobretudo até pela classe médica, que questionava a eficiência dos métodos de Mesmer, assim como estavam incomodados até com alguns sucessos que estavam ocorrendo com Mesmer. Então, misturou um pouco de interesses econômicos, não só questão científica envolvida. Foi uma situação bem. Foi muito incompreendido, Mesmer. Até esse termo magnetismo, a gente sempre nos lembra do ímã, né? E ele até no início usava umas bacias de água com ímãs que a pessoa tinha que tocar ou até entrar para ter algum tipo de intervenção, e depois ele não precisou disso, só com a imposição de mãos ele gerava o tratamento daquelas pessoas. Trocando em miúdos, o Mesmer antecipou o conhecimento do fluido cósmico universal, que é tratado no Livro dos Espíritos, e que a física de hoje se aproxima desse entendimento da presença do fluido cósmico universal, claro que nas palavras com outras palavras. Na época de Kardec era muito forte a teoria fluidista, de que, como havia, por exemplo, o calor, que partículas ou moléculas ou fluido calórico era levado de uma pessoa com mais calor para uma de menos calor, ou uma atividade elétrica eram partículas que iam de uma pessoa mais eletrizada, eletrificada para menos. Tudo era uma transferência de fluidos, e havia esse entendimento à época, quando na verdade, e a definição de Mesmer é mais abrangente, não há uma transferência de fluidos. Estamos todos imersos no fluido cósmico universal, e essa ação magnética, na verdade, é a ação de uma vontade sobre outra vontade, soerguendo-a. Uma vontade mais firme e mais sadia, soerguendo uma vontade mais fragilizada e diretamente, então, com um organismo mais
desequilibrado. E isso se dava pela radiação, pela propagação de ondas, vamos dizer assim, através do fluido cósmico universal, de um indivíduo a outro. Como que se o pensamento fosse passado de uma pessoa para outra através do fluido cósmico universal, mas não como a transferência de um pacote fluídico, mas sim imaginando um lago que você joga uma pedra e as ondas que são geradas pela queda da pedra na água fazem ali na frente um barquinho de papel ficar subindo e descendo, se movimentando. É uma propagação de ondas de um indivíduo para o outro. E aí acaba havendo uma ação na vontade do paciente e essa intervenção acaba catalisando um processo de harmonia daquele organismo. A gente vê isso de maneira magistral com o nosso mestre Jesus de Nazaré, em que, através da sua vontade fortíssima, muito superior, interferindo naquele indivíduo doente, catalisava um processo de cura e, naturalmente, com efeitos físicos que ocorriam nesse processo. Isso é mais estudado e detalhado na obra Gênese, As Curas de Jesus, e que claramente há um processo magnético envolvido nesse tipo de situação. Kardec chegou a ponto de dizer que para a gente poder entender o Espiritismo na sua magnitude, na sua profundidade, haveria de se estudar o magnetismo, como se fossem duas faces da mesma moeda, irmãs gêmeas. Olha que nível Kardec falou, da importância do magnetismo para nós espíritas. É importante a gente resgatar esse estudo de uma maneira séria, organizada, contínua, para não só entender o contexto histórico em que o magnetismo surgiu, em que o espiritismo surgiu, mas entender as ciências da época e as ciências atuais em que nós vivemos e pegar essas lições desses magnetistas como Mesmer, Deleuze, Barão de Potê, Abade Faria. Acabou que o magnetismo entrou na academia décadas depois, através da participação de um cirurgião escocês chamado James Braid. Era uma espécie de um anestesista e ele estava estudando esses fenômenos em que colocava em transe o paciente, permitindo fazer uma pequena cirurgia, às vezes até de amputação de um membro, e a pessoa não sentia dor. Então, o magnetismo entrou nas ciências, na academia, com um nome diferente, hipnotismo, mas o processo é o mesmo. É um estudo que a pessoa entra em transe, algumas até que são sonâmbulas, tem um estado alterado de consciência espetacular, em que consegue fazer diagnósticos médicos, consegue ter uma percepção da realidade muito mais ampla, um entendimento muito mais amplo do que fora daquele estado alterado de consciência. E isso depois, na França, foi estudado mais detidamente por grupos em Salpêtrière e na escola de Nancy, e que acabou culminando com os estudos da histeria, que foi material para vários estudiosos da época, sobretudo Freud participou dessas reuniões e desenvolveu as suas teorias que foram culminar na psicanálise. Então, magnetismo ou hipnotismo, esses elementos merecem um estudo aprofundado de quem tem interesse em espiritismo, para poder compreender não só o espiritismo de sua maneira global, profunda, tornando-a então uma ferramenta eficaz no nosso dia a dia, na nossa rotina aqui no século XXI. Ao mesmo tempo, quem sabe, do resgate dessa ciência magnética para fins terapêuticos, para um estudo mais apropriado. Nós, em nossas casas espíritas, temos isso através dos passes, que também merece um estudo aprofundado, sempre se pautando nas lições de Kardec, colocou em suas obras. E, dessa maneira,
vamos então poder aproveitar ao máximo esse recurso que está à nossa disposição. O capítulo e o item em questão, vou rapidamente falar aqui das perguntas. 481 se pergunta então se os espíritos desempenham um papel nesses fenômenos entre os indivíduos chamados convulsionários, e os espíritos respondem sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado seus efeitos, o que o pôs em ridículo. Pergunta 481. De que natureza são em geral os espíritos que concorrem a essa espécie de fenômeno? Resposta: pouco elevados. Acreditais que espíritos superiores perdessem tempo com tais coisas? Pergunta 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos podem estender-se subitamente a toda uma população? Resposta: efeito simpático. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos, para não compreender esse fato e a parte que alguns espíritos devem nele tomar por simpatia pelos que os provocam. Então, acaba sendo um fenômeno em cascata de impressão, de, de interferência, de impressão dos que estão ao redor, não só de um estímulo no sentido de sugestão mental, mas de ação magnética e de intervenção espiritual. E tem casos até de histeria coletiva, em que vários indivíduos ou até uma comunidade entra num quadro específico por um processo de sugestão. Tem um adendo aqui de Kardec, que vale a leitura, e finalmente 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Resposta: entre alguns é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver-se retirado do corpo e se transportado ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve, não vê? E aí tem uma explicação de Kardec dessa resposta. O sonambulismo, a catalepsia, a letargia, os fenômenos em que levam a estados alterados de consciência pelo transe, a ação magnética envolvida nesses processos e a intervenção espiritual, direta ou indiretamente, tudo isso é material largo estudo para todos nós, que possamos então ter oportunidade para isso. Agradeço por estarem comigo até agora. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma. Desejando uma ótima semana a todos. Muito obrigado.